Talvez você já tenha se sentido pequeno demais diante do ódio que consome o mundo, como se sua oração fosse apenas um sussurro perdido no meio de um furacão de bombas, sirenes e gritos de dor. Mas e se eu te dissesse que o seu sussurro, quando unido ao nosso, tem o poder de um trovão nos céus? Fique comigo até o final, porque hoje nós não vamos apenas pedir paz. Nós vamos guerrear por ela no mundo espiritual e silenciar o barulho da guerra com o som da nossa fé. Oremos. Pai eterno, Deus dos exércitos celestiais, soberano sobre reinos e nações. Eu entro na tua presença nesta hora, não com a postura de quem tem todas as respostas, mas com a alma curvada sob o peso do que vejo, do que ouço, do que sinto. Estou aqui, no silêncio do meu quarto, talvez no barulho do meu trajeto, mas o meu espírito está longe. Ele viaja para além das minhas paredes e fronteiras e pousa com o coração partido nos campos onde o sangue inocente clama da terra. Eu fecho os meus olhos e não vejo a escuridão da minha pálpebra. Eu vejo a fumaça que sobe dos escombros de uma casa que um dia foi um lar. Eu ouço o choro desesperado de uma mãe que procura seu filho e o silêncio aterrorizante de um pai que já não tem mais lágrimas. Eu sinto o cheiro da pólvora misturado com o pó do que antes eram sonhos, escolas e hospitais. Meu Deus, o que fizemos? O que a tua criação se tornou? Olhamos para os líderes das nações, homens e mulheres com poder para apertar botões que apagam vidas, e vemos seus rostos endurecidos pelo orgulho, pela ganância, pela ideologia, pela vingança. Seus discursos são armas, suas palavras são mísseis que envenenam o coração de seus povos, ensinando-os a odiar um rosto que nunca viram, a amaldiçoar um povo que tem as mesmas esperanças e medos que eles. E eu me pergunto, Senhor, no meio desse caos ensurdecedor, onde está a tua voz? Será que ela foi abafada pelo som das explosões? Ou será que nós, a tua igreja, nos calamos por tanto tempo que nos esquecemos como é ser um canal do teu trovão? Perdoa-nos, Pai. Perdoa a nossa indiferença. Perdoa-nos por assistirmos à dor do mundo como se fosse um filme distante, mudando de canal quando as cenas se tornam fortes demais. Perdoa-nos por orarmos orações frias, protocolares, que não custam nada da nossa alma. Hoje eu me recuso a fazer uma oração assim. Hoje eu coloco a minha própria paz como oferta no altar. Eu me recuso a sentir paz enquanto meus irmãos e irmãs em outras terras vivem sob o terror. A tua palavra diz em Salmos 46:9, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de guerra no fogo. Senhor, esta não é apenas uma promessa para o futuro, é um decreto do teu poder para o agora. E é sobre este decreto que eu me firmo nesta oração. E agora, Pai, com a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, que está acima de todo nome, de todo principado e de toda potestade, eu me levanto em espírito. E eu não peço mais, eu declaro guerra contra a guerra. Eu me levanto contra as entidades espirituais da maldade que se alimentam do derramamento de sangue e se deleitam na discórdia. Eu me levanto contra o espírito de orgulho que cega os governantes. Eu me levanto contra o espírito de engano que manipula a mídia e a informação. Eu me levanto contra o espírito de medo que paralisa os inocentes. E em nome de Jesus, eu ordeno: silenciem. Eu declaro que as estratégias de guerra, planejadas em salas secretas e escuras, sejam expostas à luz e frustradas. Que a confusão de Babel caia sobre os conselhos de guerra, para que não se entendam em seus planos de morte. Que os recursos financeiros destinados à destruição sejam desviados para a alimentação dos famintos e para o cuidado dos doentes. Pai, envia os teus anjos guerreiros para os gabinetes presidenciais, para as salas de comando, para as trincheiras.
Que eles sussurrem nos ouvidos dos generais palavras de misericórdia. Que eles toquem o coração de pedra dos líderes e o transformem em um coração de carne, capaz de sentir a dor que infligem. Que eles desarmem as bombas, não com ferramentas humanas, mas com o poder sobrenatural do céu. Eu oro agora pelo soldado que está no campo de batalha, com o dedo no gatilho, olhando para um inimigo que é tão humano quanto ele. Que nesse exato momento a imagem de sua própria família invada sua mente. Que o amor por seus filhos seja mais forte que a ordem de seu superior. Que ele veja no outro não um alvo, mas um reflexo de si mesmo. Senhor, quebra o arco nas mãos dele. Despedaça a lança do ódio em seu coração. E eu oro pela paz que o mundo não pode dar. Não a paz que vem de um tratado assinado com canetas enquanto os corações continuam cheios de ódio, mas a paz completa, íntegra, que reconcilia o homem contigo e, consequentemente, o homem com seu irmão. Que esta paz desça como um orvalho celestial sobre as nações em conflito. Que ela invada as mesquitas, as sinagogas, as igrejas e os templos, unindo todos no clamor universal pela vida. Que ela se infiltre nas redes sociais, substituindo as fake news e o discurso de ódio por mensagens de esperança e reconciliação. Eu vejo, pela fé, o impossível acontecer. Eu vejo tanques de guerra parando, não por falta de combustível, mas por uma ordem divina. Eu vejo soldados inimigos dividindo seu pão. Eu vejo fronteiras se abrindo, não para a invasão, mas para a ajuda humanitária. Eu vejo mães de ambos os lados do conflito chorando juntas, não por seus filhos mortos, mas pela alegria de seus filhos que voltaram para casa. Será que isso é loucura, Deus? Ou é a essência da fé que move montanhas e, mais ainda, move corações endurecidos pela guerra? A batalha é tua, Senhor. Nós somos apenas os vasos, as vozes que se recusam a calar. Recebe esta oração, este clamor que vem do fundo da alma, não como um pedido fraco, mas como um ato de guerra espiritual contra as trevas. Que este clamor unido de todos que assistem a este vídeo suba aos céus como um incenso poderoso, e que a tua paz, que excede todo e qualquer entendimento humano, desça como a chuva sobre a terra seca e atormentada. Em nome daquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Amém. Respire fundo. Sinta o peso que foi entregue. Sinta o ambiente espiritual que se moveu, porque você decidiu não ser apenas um espectador. A oração que fizemos não é um ponto final, é uma semente. Uma semente poderosa que plantamos juntos no solo do mundo espiritual. Mas uma semente precisa ser regada. A paz entre as nações não começa nos palácios dos presidentes ou nas assembleias da ONU. Ela começa no santuário secreto do nosso coração, na forma como tratamos nosso vizinho, nosso colega de trabalho, a pessoa que pensa diferente de nós. A guerra lá fora é apenas um reflexo macrocósmico da guerra que muitas vezes travamos aqui dentro. Portanto, a pergunta final que o Espírito nos deixa hoje não é se Deus trará a paz ao mundo. A pergunta é: você será um instrumento dessa paz hoje no seu pequeno mundo? Se esta oração tocou as profundezas da sua alma, não guarde essa chama apenas para você. Existe alguém que você conhece que está com o coração pesado, ansioso e sem esperança por causa das notícias do mundo. Seja um portador de esperança. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Envie essa mensagem como um abraço espiritual. E se você orou conosco, se você se uniu a este clamor, declare sua fé e seu posicionamento. Deixe nos comentários um forte amém. Que cada amém seja mais um tijolo na construção de um muro de intercessão ao redor das nações.
Para continuarmos juntos nesta jornada, travando as batalhas que realmente importam, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você nunca perderá um chamado para a oração. E para que a sua alma continue sendo edificada, sugerimos que você assista agora a este outro vídeo de oração que está aparecendo na sua tela. Que o Deus de toda a paz, que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a paz dele não apenas habite em você, mas transborde de você, impactando todos ao seu redor. Vá em paz e seja a paz.